brasileiro não sabe lidar com vitórias e derrotas. E eu não tô nem falando de vitórias e derrotas deles mesmos, e sim quando envolve a vitória ou uma derrota de outra pessoa. Todos nós sabemos que a internet, nas mãos das pessoas erradas, acaba se tornando um problema. E o brasileiro é sempre muito intenso, então se ele tá torcendo pra alguma pessoa, seja ela um jogador de futebol, um cara que tá concursando alguma coisa ou qualquer outra coisa do tipo, eles fazem questão de deixar bem claro. Sejam com vídeos falando sobre a pessoa ou até mesmo comentários em vídeos que envolvem aquela pessoa que elas estão torcendo. Óbvio, o brasileiro ele também não só deixa claro quando ele tá muito feliz por aquela pessoa que eles estão torcendo, também como quando eles não gostam de alguma pessoa. Aí sim eles fazem bem questão de deixar isso claro. Só que é aí que entra um ponto que eu queria mencionar, que é o fato de simplesmente quando eles estão curtindo alguma coisa, quando eles estão torcendo pra alguém e essa pessoa simplesmente não ganha ou não impressiona da forma que deveria impressionar, simplesmente alguns brasileiros conseguem transformar todo esse amor e essa confiança que elas estavam passando para essa pessoa em nada mais nada menos que um mar de hate. Vou dar um exemplo recente, Ramon Dino, um fisiculturista brasileiro que ganhou o Mr. Olympia na sua categoria, a Classic Physique. E para quem não sabe, o Mr. Olympia é literalmente o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Então, desde 2021, quando o Ramon Dino pisou no Mr. Olympia pela primeira vez, a maior parte dos brasileiros que curtem fisiculturismo ficaram ansiosos para conseguir ver ele chegando no topo, alcançando o primeiro lugar. E bem, vários anos se passaram, 2022, 2023, 2024, e sempre tinha uma pedra no sapato do Dino. E essa pedra se chamava nada mais nada menos que Chris Bumstead, mais conhecido como CBum. E desde esses anos, a gente já consegue perceber o quanto os brasileiros se dividiam, porque o físico do Chris Bumstead era tão incrível que chegava num ponto de parecer inalcançável para o Ramon. Isso era o que uma parte dos brasileiros falavam, porque uma outra grande parte dos brasileiros também confiavam bastante que só faltava pouco para o Ramon conseguir bater o físico do CBum. E as colocações do Ramon foram: em 2021 ele estreou no Mr. Olympia alcançando o 5º lugar, já em 2022 ele pegou o 2º lugar, em 2023 ele alcançou o melhor físico da sua vida, porém ainda assim estando atrás do Chris Bumstead, também ficando em 2º lugar, e em 2024 onde aconteceu um erro de finalização do Ramon, onde ele suou no palco e acabou ficando em 4º lugar, deixando assim o público ainda mais dividido, já que o Chris Bumstead também naquele mesmo ano anunciou sua aposentadoria do fisiculturismo, pensando em focar mais na sua esposa e filhos. E querendo ou não, isso sim demonstrou o ódio e o amor de muitos brasileiros por uma pessoa só, porque quem já torcia pro Ramon ficou triste, porque queria ver o Ramon ganhando do Chris Bumstead, porém assim, sem o Chris Bumstead na jogada, acabaria ficando mais fácil pro Ramon. E os brasileiros que já não gostavam dele começaram a desmerecer o cara simplesmente porque agora ficaria realmente mais fácil, já que o cara que vencia dele sempre se aposentou. Só que tem um porém bem grande aí. Muitos brasileiros que estavam torcendo para a vitória do Ramon acabaram começando a desmerecer o cara após ele ficar em 4º lugar, falando que realmente ele não tinha chance e que ele seria o eterno 2º lugar para sempre. Usando também de argumento o fato de que agora ficaria realmente fácil, já que o Chris Bumstead não estava mais competindo. E agora em 2025, na sua preparação, o Ramon estava com um físico que muitos elogiaram, porém que ao mesmo tempo muitos botaram defeito, já que na sua preparação o Ramon sempre apresenta ter um físico gigante, porém como ele sobe no palco, já que ele tem que bater o peso que é 103 quilos, ele acaba ficando pequeno. Daí teve outras tretas envolvendo outro atleta que tinha sido top 2 no Mr. Olympia, onde o Ramon ficou em 4º, que é o Mike Summerfield, onde alguns brasileiros começaram a questionar a real altura do atleta, já que ele tinha batido mais peso no ano passado, o ano que ele tinha sido o 2º lugar. Daí é aquilo, muitos brasileiros tacando hate no cara pra mostrar que o Ramon seria campeão, enquanto ainda assim muitos brasileiros também estavam falando que o Ramon perderia, não pro Mike Summerfield, mas para outro atleta, que nesse caso era o Terence Huffin, mais conhecido como Huff Diesel. Mas a verdade é que o público estava bem dividido, mais dividido até do que o público lá de fora, que estava até começando a botar fé que o Ramon poderia realmente vencer o Olympia desse ano. E com isso, eu cheguei na conclusão que muitos de nós brasileiros somos uns grandes paus nos cus, né? Já que quando é necessário os brasileiros botarem ali fé e esperança numa pessoa, eles conseguem fazer isso, porém quando elas decepcionam minimamente eles simplesmente começam a atacar pedra e fingir que nunca tinham torcido pro cara. Nesse caso, como eu usei de exemplo o Ramon, seria assim pro cara, mas isso se aplica a diversas outras coisas, até pra time de futebol mesmo. O cara vai lá, bota mó fé no bagulho e quando dá errado ele fala, eu sabia que ia dar errado mesmo, e tá ligado? É isso que eu quero dizer. E bem, fiquei feliz aí pela vitória do Ramon.
Sempre acreditei nele, desde 2022 aí, eu tô torcendo pro cara. E não conhecia em 2021, mas é isso. Nós brasileiros somos um bicho de 7 cabeças aí, pelo que parece. E eu acho que isso aí não muda nem fudendo.